De volta com o nosso Você Bonita para um papo super legal para fechar essa sexta-feira. A gente gosta de um papo leve, mas ao mesmo tempo informativo, né? Afinal, entender um pouquinho a respeito desse assunto, que é o que a gente vive todos os dias, que é o que muita gente que está nos assistindo vai se identificar. É sempre assim, eu diria, algo que dá um caminho para a gente conseguir sair dessa, né? E é justamente essa pergunta que a gente tem que responder e convidamos a psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, mais uma vez, bem-vinda. Prazer em recebê-la. Prazer enorme. Porque a gente vai responder a seguinte pergunta: por que pessoas ansiosas engordam mais? E para entender, né, por que esses hormônios estão relacionados com o nosso comportamento, eu queria começar o bate-papo com a doutora entendendo o seguinte ponto. Doutora, bem-vinda mais uma vez, que a gente estava até conversando durante o intervalo. Como é que a gente classifica a ansiedade? Porque se alguém aqui disser que não tem ansiedade, eu jamais vou acreditar. Não existe um ser humano que não tenha ali algo que tenha uma ansiedade, que queira ficar preocupado muitas vezes com uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, que não está acontecendo agora. Sim. Então, até que ponto isso é normal, né? E como você me disse no intervalo, ou o momento da ruptura, que aquilo vai trazer um problema. Sim. Bem-vinda. Bom, gente, a ansiedade, eu sempre costumo dizer que ela é um mecanismo de defesa. Ela que faz a gente não esquecer compromisso, ela que faz a gente, se tiver alguma questão aí de luta e fuga, né, alguma ameaça, a gente consegue se defender. Só que a ansiedade, ela começa a ficar uma doença quando ela sai desse limite. Então, como que a gente fala sobre isso? É quando a gente começa a ficar estressado por coisas pequenas, preocupação, costumo dizer que a mente da gente não fica quieta nem um segundo por coisas pequenas. Então, tudo isso a gente já começa a perceber que, opa, não está sendo uma ansiedade protetora, e sim uma ansiedade que a gente chama de paralisadora. Então, ela começa a paralisar a nossa vida. Então, uma pessoa com uma ansiedade a nível aí de doença, ela não dorme direito, ela começa a não conseguir trabalhar direito, começa a questão da luta e fuga começa a ficar extremamente sensível no sentido de como qualquer coisa ela já está irritada, qualquer coisa ela já começa a sentir taquicardia, falta de ar. Então é aí que a gente começa a perceber, opa, essa ansiedade não está dentro aí da normalidade, ela está começando a ser algo aí que pode ser prejudicial à saúde. Entendi. Agora, para a gente conhecer os hormônios que fazem parte, né, dessa cascata toda, a minha pergunta é a seguinte: é o estresse, a ansiedade que faz com que isso desequilibre? Ou, quimicamente falando, isso está desequilibrado e aí a gente vai ter mais ansiedade, doutora? Olha, eu costumo dizer que tanto a obesidade quanto a ansiedade, elas são multifatoriais. Tá. Então, realmente, a ansiedade, quando o nosso corpo ele fica muito nessa questão da luta e fuga, isso desestrutura, sim, a nossa parte neuroquímica. Então. E também a nossa parte endócrina. E aí é uma cascata que, quando você vai ver, realmente é uma ansiedade que ela começa a se manifestar também através do peso. Isso pode acontecer, não é incomum. Então vamos conhecer os hormônios que podem ser alterados quando essa ansiedade está mais elevada. Vamos começar aqui por esse, ó. Sim. Leptina. Gostaria de começar pela serotonina. Desculpa, então vamos para a serotonina. Acho que é o grande aí. Tá aqui? Isso. Tá aqui, ó. Ele é o grande início de tudo. A serotonina, hoje a gente sabe, através aí das pesquisas, que há uma desestruturação, um desequilíbrio da serotonina cerebral. E aí o que acontece? A serotonina, então que a serotonina ela é o hormônio, né, o neurotransmissor que dá prazer, que dá a nossa calma. Então está desestruturado nas pessoas que têm ansiedade. E a melatonina, ela é o hormônio do sono. E a gente se pergunta, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A melatonina, ela é formada através da serotonina. Então, se a nossa serotonina está desregulada, acaba havendo uma alteração do hormônio do sono, que é a melatonina. Entendi. E aí, o que acontece? As pessoas ou dormem demais ou dormem de menos. E aí acontece uma alteração que a gente chama de cronorruptura. Então, hoje a gente fala bastante dos nossos ciclos biológicos. Então, a melatonina, ela é o grande maestro de toda a orquestra.
Então, a melatonina, se ela está desestruturada, ela acaba desestruturando uma série de outros hormônios. Entendi. Então, hoje a gente fala bastante dessa questão da cronorruptura, que acontece o seguinte, a gente tem um hormônio que vários hormônios que eles compreendem aí a nossa saciedade. Então, quando a gente tem uma cronorruptura, o corpo ele começa a não entender mais se ele está saciado ou não. Entendi. Mas, doutora, minha pergunta é a seguinte, se tudo... Vou lá e já volto a deixar a perguntinha para a doutora. Se tudo começa aqui com a questão da serotonina, muitos remédios para depressão, medicamentos, eles têm o efeito, muitas vezes, é fazer com que a pessoa tenha uma produção aumentada para que ela volte a sentir prazer nas coisas simples, né? Porque, imagina, se a gente só for sentir prazer em coisas específicas e até muito difíceis, aí, né, tava todo mundo nesse barco. Então, queria entender um pouquinho por que algumas pessoas, então, vão ter esse desbalanço e por que, então, se muitos medicamentos querem aumentar essa questão da serotonina, falam que medicamentos para depressão podem engordar também. Ah, que ótimo! Já volto. Gostei. Sou doida, gente, sou doida. Eu quero relacionar tudo, né não? Vamos lá ligar o Lé com o Cré. Agora junta tudo de novo. Para a gente entender o mecanismo todo, né, e o desequilíbrio de tudo isso ligado à questão da fome, eu quero entender essa questão bioquímica também da serotonina, doutora. Vamos lá, então. Vamos lá. A serotonina, por que a gente faz o uso dessas medicações? O que a gente quer com as medicações é que aumente o tanto de serotonina na fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? Quando um neurônio vai se ligar com o outro, existe essa fenda, que é o espacinho entre eles. Tá. Então, esse é o mecanismo dos antidepressivos e hoje, segundo as novas teorias, a gente sabe que não só aumenta a serotonina na fenda sináptica, como há uma melhora na conexão, na comunicação entre os neurônios. Que legal. Então, hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, ele mexe na parte da serotonina e também mexe em outras vias. Dependendo do tipo de antidepressivo, pode mexer na dopamina, na noradrenalina. Tá. Então, é assim que a gente organiza. E por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa mente. Hoje eu vejo muitos ansiosos, eles acabam de fato engordando mais. Por quê? Porque realmente há esse desbalanço da serotonina, geralmente acontece o desbalanço também da melatonina, que é o hormônio do sono, e esse hormônio do sono desregulado, ele altera a leptina, que é um hormônio produzido nos nossos adipócitos. Esse é o hormônio da saciedade. E o que acontece? Esse hormônio da saciedade, ele acaba diminuindo. Em contrapartida, ele é muito ligado com a grelina, que é o hormônio da fome, a grelina aumenta. Entendi. Então as pessoas acabam sentindo muita vontade de comer e pior do que isso, a vontade de comer carboidrato, doce, que dão aquela sensação de prazer que tanto o ansioso precisa. Porque ele está com falta de serotonina. Falta de serotonina. Então o cérebro grita ali, precisamos de doce, porque é algo que dá uma explosão de prazer, sim, né? Explosão rápida. Mas que Entendi. Não é o foco, porque com o tempo isso daí vai acabar piorando aquela pessoa. Então, esses são os principais mecanismos. E a gente tem o cortisol também, que é um hormônio que a gente chama do hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele vai aumentar bastante e aí o nosso cérebro percebe, nossa, eu estou num mecanismo de luta e fuga muito grande. O que eu vou fazer? Vou armazenar gordura. Então, tá tudo errado, o mundo está desmoronando aqui, então guarda a gordura. Guarda a gordura porque a gente está passando por um momento muito de luta e fuga, você precisa se proteger. Entendi. E a ansiedade, ela deixa a gente nessa luta e fuga sempre. Eu estou estressado, algo de ruim vai acontecer, não vai dar certo, o que eu estou pensando não vai dar certo, então eu não consigo dormir. É aquela mente que não fica quieta, é a mente que não consegue viver o presente. Então, a gente está falando de quadros de ansiedade, como você classificou no início da nossa entrevista, e também das pessoas que já têm aí uma depressão diagnosticada. Certo, doutora? Vamos colocar perguntinhas do público e já a gente continua aqui nos nossos hormônios. Luciana, obrigado, beijo para você. Tenho TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Muito obrigada, diretora. E me sinto no fundo do poço. Como conseguir equilibrar esses hormônios? Então, aí ela já está falando de uma outra questão, mas que também, obviamente, né, vai desequilibrar tudo isso, né? Sim, sim.
Bom, quando a gente tem uma ansiedade a questão de ansiedade generalizada, é realmente esse corpo que ele fica em luta e fuga, ele fica sempre pensando no pior. E de fato, nesses casos, não adianta, Carol, só força de pensamento, só positividade. A gente é positivo, a gente tem fé, a gente tem tudo isso, mas acontece uma alteração neuroquímica cerebral. E é aí que entra a medicina. Então, nesses casos, sim, a gente precisa do uso de algumas medicações para reestruturar tudo isso. Então, aí é importante, sim, o acompanhamento médico e também psicoterápico, exercícios físicos, que a gente consegue ter bastante serotonina também com os exercícios físicos. Então, ajustar a nossa qualidade de vida é muito importante. E, doutora, é interessante assim, porque é claro que cada caso é um caso, mas a gente vai encontrar pessoas que vão ter problemas nesse sentido, porque quimicamente falando, enfim, até uma questão fisiológica ligada a uma questão genética, né? Tem essa sensibilidade, mas muitas pessoas que não têm nenhum motivo aparente, nenhum ponto, nada, também podem demonstrar o sentimento. Por isso que é uma doença. Eu atendo muitos pacientes que eles falam, mas doutora, minha vida está ótima, eu tenho tudo, minha família é linda, eu tenho questões aí financeiras, está tudo bem, eu não tenho motivo. Eu falo, é uma doença. Mas a pessoa sente. A pessoa sente. Tinha um paciente que ele falou, doutora, eu fui para Maldivas e eu estava mal, eu estava no chão. Eu só chorava, meu pensamento eu não conseguia parar de pensar. Então, por isso que é uma doença. E aí que a gente tem que tirar a nossa culpa. Então, assim, não é sua culpa, não é porque você quer, não é porque você é ingrato. É realmente uma alteração neuroquímica biológica, que tem a ver, sim, com uma série de questões hormonais, uma série de questões genéticas. Então, hoje a gente sabe que pacientes que têm ou o pai e a mãe com depressão e ansiedade, a chance é de 2 vezes mais. Uau! Mulheres no pós-parto, devido a alterações hormonais, também tem uma chance muito maior. Então, é uma doença como outra qualquer. E quanto mais cedo a gente se ligar que é uma doença, tudo fica mais fácil. É essa aceitação. E respeitar, né, as pessoas que estão passando por isso, que precisam de um acolhimento, né, de um respeito. Não é frescura, né, é realmente uma questão importante. Vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Gisele, um beijo, obrigada. Tem algum alimento ou estratégia para melhorar esse desequilíbrio hormonal na TPM? Nossa, na TPM é terrível, né? Oh, meu Deus. Ela já vai contar. Voltando, deixamos uma perguntinha aí sobre TPM. Também é um momento delicado, né? Não vamos classificar como doença, mas é um momento delicado, né? Tem algum alimento ou estratégia para melhorar esse desequilíbrio hormonal na TPM? Sim, a TPM, ou transtorno disfórico menstrual, ela tem a ver muito com essa alteração de alguns hormônios, principalmente o estrógeno. O estrógeno, a gente diz que ele é um hormônio aí protetor da nossa mente, tanto que algumas mulheres na pós-menopausa têm uma diminuição desse hormônio e tem maior propensão a desenvolver, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. Então, sim, e muitas vezes essas TPMs são tão intensas que a gente costuma ajudar através das medicações. Entendi. A progesterona que fica mais alta, né? Sim, o estrógeno ele dá uma desregulada e aí acontece realmente essas alterações, vontade de comer muito doce, comer muito chocolate, isso é muito comum. O corpo incha, né? Sim. Um dia você dorme com X quilos, no outro dia mais 3 quilos aparecem, né? Oh, mas depois volta ao normal porque o corpo também... Ele volta à sua homeostase, ao seu equilíbrio, né? E, de fato, a alimentação, eu costumo dizer que a alimentação é tudo na vida da gente. Então, hoje a gente sabe que a serotonina, ela vem através, ela é um metabolismo que acontece através do triptofano. E onde que a gente encontra triptofano? Na banana, nas frutas, nas verduras, enfim, é tudo aquilo que a gente sabe e tem dificuldade de colocar no prato. Então, temos que aumentar. Tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada. Gu, querido, obrigada. É verdade que lugares, objetos e até cheiros podem gerar crises de ansiedade? É verdade. Quando a gente está muito ansioso, o nosso corpo ele costuma estar em hiperreatividade.
Então, coisas às quais o nosso corpo não ficaria reativo, quando a gente está num processo de ansiedade, a gente fica muito mais. Entendi. Então, por exemplo, existem pessoas que, se está num local com muita aglomeração, pode desencadear uma crise de ansiedade. Existem pessoas, se tiver com muito barulho, isso pode ser sim um gatilho para início, dependendo do lugar fechado. Então, é muito comum. Tem que prestar atenção nesses gatilhos, né? Nesses gatilhos. E aí, Carol, que é importante, a psicoterapia. Porque as pessoas, elas não costumam perceber que são esses detalhes. Eu costumo dizer que o detalhe, ele é muito importante. E tudo na nossa vida, a construção inteira é feita de pequenos tijolinhos, que são os detalhes da nossa vida. Verdade. Então, às vezes, um estresse que você teve no trabalho, que você não está conseguindo lidar, tudo isso daí pode desencadear um gatilho para uma crise. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo. A fotinho, que linda. Mães que acordam na madrugada por conta do bebê precisam repor melatonina. Ô, tadinha das mães. Olha, é um caso que a gente precisa avaliar caso a caso para observar tudo isso. Mas é uma fase, de fato, uma fase de bastante doação, é uma fase que a mãe precisa estar junto. Então, precisa observar certinho porque a mãe não pode estar com sonolência. A mãe acaba até se adaptar ao ciclo cronológico do nenê. É dureza, hein? É uma dureza mesmo. Não dormir é dureza. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, que apesar de não estar dormindo, tem que estar observando a qualidade de vida. Então, essa mãe fazer uma psicoterapia, entender qual que é o papel agora de mãe, o papel dela como mulher, como esposa, que a mulher, ela acaba tirando esses papéis quando tem a maternidade. E não pode, é por isso que pode adoecer também. Então, lógico. Mãe boa é mãe feliz, né? Que tá feliz, ela só vai ser boa pro filho se ela tiver feliz com ela, com a vida dela, com todo dela, né? Senão não dá para ser boa mãe, porque senão ela vai descontar na criança, no marido. Tudo bem, é um período que exige adaptação, mas esse período ele tem que ter um começo, um meio, um fim, e que ela consiga adaptar também essa nova rotina, junto com as coisas que ela gosta de fazer, junto com os prazeres dela, autocuidado. Tem mais perguntinha, temos minutinhos finais aí, mas dá tempo. Dan, obrigada, um beijo. Exercícios físicos ajudam na produção desses hormônios, principalmente da serotonina? Ajudem muito, exercício físico é tudo de bom. Eu costumo dizer que todo mundo precisa, mas os ansiosos é ainda mais. Porque o exercício físico ele ajuda a gente a conseguir viver o momento, ajuda na produção das endorfinas e faz o nosso dia ser um pouquinho mais leve. Eu concordo. Vamos colocar na tela um depoimento que escreveram aí pra gente, vou compartilhar com vocês. É da Ângela, um beijo, Ângela, obrigada. Toda vez que eu fico triste, estou de dieta, tenho vontade de comer tudo que há de doce na geladeira. E se não tem doce, eu como vários pacotinhos de oleaginosas que eu tenho para fazer lanchinho. É complicado porque mesmo eu não tendo doce, eu me acabo naquilo que está mais próximo. Quando a gente percebe os vazios, quando a gente tem uma ansiedade, uma depressão, a gente tem vazios muito grandes, são as nossas angústias. E a gente não sabe o que fazer para melhorar aquilo, e o que a gente faz? Qualquer coisa de prazer mais rápida, fácil, é a geladeira. Então, a pessoa vai, acaba comendo. Então, nesses casos, a gente tem que observar quais poderiam ser os outros meios de prazer dessa pessoa. Exercício, sair com as pessoas, conversar com alguém, conversar com a família. Pois é. Assistir um filme. Assim, às vezes o sono. Coisas mais simples até do que a gente imagina, né? Valorizar uma coisa assim que, sei lá, contemplar. Eu fico no camarim olhando o céu, né? Ontem estava lindo, hoje. Gente, é uma delícia, dá uma sensação de prazer enorme. Tô aqui, ó, com a equipe. Então, assim, do dia a dia, de conversar, de abrir um sorriso para alguém, alguém abrir um sorriso, né? Felicidade é simples. A felicidade não é cara, é simples. É verdade. E a gente que complica. A gente que complica. E os momentos sublimes, a gente coloca como sublimes, que daí eles vão ser mais raros, né? A vida não é sublime. E só lembra quando passou. Então, olha só, aquele dia. Então, aí tem que valorizar na hora, né? Mas as pequenas coisas trazem a felicidade, como você falou. E as grandes são sublimes, né? Mas
Por isso que elas são de vez em quando. Imagina, não daria para viver no sublime todos os dias, em todos os momentos, não. Senão a gente nem ia valorizar esses momentos. Precisa ter o belo, o não belo, o feio, o bonito, para que a gente consiga valorizar tudo isso. É isso, doutora. Arrasou. Adoro te ouvir. Vai lá no Instagram da doutora para conhecer esse trabalho maravilhoso. É no @doutora_Jéssica Martani. @doutora_Jéssica Martani. Ela que é psiquiatra, né? Vocês podem entrar em contato lá através do Instagram. Obrigada mais uma vez que, né, tenha chegado e tocado aí coração, a mente, como você falou, de muitas pessoas que estão precisando dessa ajuda, desse trabalho e desse respeito antes de tudo, né? E busque ajuda. Busque ajuda. Obrigada, doutora. Um beijo, até a próxima. Beijo. Meninos, bom final de semana. É isso? Voltamos segunda ao vivo, 12:30. Programa segunda tá imperdível, hein? Vamos falar de jejum intermitente. Pra quem tem diabetes tipo 2, que saiu um estudo muito legal. Vamos contar tudinho. Meninos, obrigada pela semana. Beijo, beijo, até segunda, 12:30. Obrigada.